Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana vamos falar de um tema de atualidade e de candente atualidade, diria mesmo. Vamos falar da Arábia Saudita, onde, de repente, parece que tudo se começou a mover, a movimentar. Primeiro, aumentou a tensão entre a Arábia Saudita e o Irão, em várias frentes, que passaram pela demissão do primeiro-ministro do Líbano, pelo envio de um míssil balístico numa área influenciada pelo Irão do Iémen para a Arábia Saudita, mas que, enfim, não chegou a parte nenhuma, mais uma visita de Emmanuel Macron, que estava nos Emirados Árabes Unidos e que fez uma escala em Riad no sentido de tentar acalmar esta situação. Mas se isto é a frente de uma tensão que nunca desapareceu entre as duas potências rivais e os dois países mais simbólicos do Irão sunita, do Islão sunita e do Islão xiita, aquilo que nos suscita seguramente mais curiosidade e mais expectativa é o que está a passar no interior da Arábia Saudita, onde o príncipe herdeiro parece ter começado a fazer alguma limpeza da casa. Nunca se sabe se para fazer realmente reformas, podem ser grandes, podem ser pequenas, pode ser apenas permitir que as mulheres conduzam automóveis, pode ser mais do que isso, designadamente construir uma economia que não dependa tanto do petróleo, ou exclusivamente do petróleo, como é o caso atual, e no meio disto tudo acontecem aquelas coisas bizarras que só num país como a Arábia Saudita que poderiam acontecer. Há um conjunto de pessoas detidas sob a acusação de corrupção, e o lugar onde foram detidas foi um hotel de luxo em Riad. Jaime Gama, a Arábia Saudita é, penso que, o único país do mundo que tomou o nome de uma família, a família Saúde. E, de alguma forma, tudo se tem passado nas últimas décadas, no último século, praticamente, desde que a família Saúde chegou ao poder, o clã Saúde chegou ao poder, tudo se tem passado dentro da família e numa sucessão que, pela tradição do país e dessas famílias, não é uma sucessão de pais para filhos, aquilo vai variando entre primos, sobrinhos, e, portanto, nunca se sabe bem o que é que vem a seguir. O que é que significa, o que é que nós podemos ler? Este príncipe herdeiro tem apenas 32 anos. É, de facto, um reformista? Bom, ele está, sobretudo, a tentar controlar o poder e a fazer aos seus adversários, antes dos seus adversários, aquilo que seguramente os seus adversários lhe queriam e quererão fazer a ele. É uma família combativa, sem dúvida, não é fácil lutar no deserto, não é fácil sobreviver no deserto. Estes saúdes já reconstruíram por 3 vezes o Estado saudita, porque o primeiro foi liquidado pelos otomanos, o segundo resultou de um conflito com uma família que nessa altura os venceu, os al-Rashids, tiveram que fugir para o Kuwait e depois regressaram. Regressaram e instauraram, unindo várias regiões pela força, depois de terem ocupado e conquistado os lugares santos, depois de terem dominado o Hejaz, que era a zona costeira do Mar Vermelho, construíram o reino saudita em 1932. Mas a etapa final dessa unificação foi uma etapa que arranca em 1902 com uma expansão final da Casa de Saud. Eles são originários do centro da Península Arábica. Como árabes de deserto não reconhecem fronteiras, porque se movimentam em cargas de camelo a grande velocidade e anexam tudo o que podem anexar à volta. E é essa a história da criação da Arábia Saudita. É interessante verificar como a grande força para essa Casa de Saud foi, desde o princípio, a união entre o que era um chefe local e um chefe religioso, fundador do Wahhabismo. Uma figura muito interessante do pensamento islâmico, escreveu várias obras e uma delas muito
relevante de reflexão islâmica, já apoiada em teólogos anteriores, purificadores, um pouco uma linha calvinista dentro do Islão, se nós quisermos. Portanto, união, poder centralizado numa família, apoio dos Wahhabitas. Os Wahhabitas, estamos a falar de algo que se passou No século XVIII. Século Sim. XVIII, não é? Não é o Mas, momento da paz do poder, é uma coisa anterior, não é? Sim, mas esse grupo depois desenvolve uma milícia armada, os Irguan. Os Irguan são, digamos, uma tropa de choque que avança sobre tudo o que é vizinho para anexar e conquistar. E que depois, interessantemente, o próprio rei Ibn Saud, quando funda o reino da Arábia Saudita, tem que também suprimir, porque senão mandariam os Irguan e não o rei Ibn Saud. Portanto, é um país que viveu em permanente expansão, apoiado no rigorismo religioso. Essa expansão é uma expansão que é bastante apoiada na Primeira Guerra Mundial pelos ingleses, visando alargar o campo de aliados contra os otomanos. Mas a verdade é que os ingleses também cedo se apercebem que têm que estimular essa dinâmica saudita contra os otomanos, mas têm que travar essa dinâmica saudita na Península Arábica e por isso vão apoiar uma série de pequenos reinos na periferia marítima da Península Arábica que resistem à anexação por parte dos sauditas. Aquilo a que hoje também assistamos... colocam limites na expansão para norte, não é? Porque... Para norte e também para o Iémen, também para o Oman, também para os Emirados. E depois há o Egito, que também não vê com muito bons olhos esse expansionismo saudita. Bom, o que hoje se passa é um pouco um conjunto de tensões derivadas desse antagonismo da forma como nasce o reino saudita, com uma outra clivagem, que é a clivagem xiitas-sunitas, que tem na zona uma enorme influência, dado que o maior país xiita é o vizinho do outro lado do Golfo Pérsico, que é o vizinho da Arábia Saudita, e que consegue estabelecer algumas alianças para o lado de cá, ou com grupos étnicos, ou com grupos religiosos, ou com países até que nem sendo xiitas receiam a hegemonia da Arábia Saudita, como é o caso do Qatar, por exemplo, que é também uma monarquia wahhabita, mas que tem as suas identidades próprias em relação a guerra aos civil sauditas. no Iémen é basicamente uma guerra civil como aconteceu, enfim, como noutros tempos. Noutros tempos havia guerras civis que era por procuração entre os Estados Unidos e a União Soviética. No Iémen é uma guerra civil por procuração entre a Arábia Saudita e o Irão. Mas não nos esqueçamos que já houve outras anteriores em que, por exemplo, o Egito teve que intervir com um reflexo otomano para não deixar a Arábia Saudita anexar o Iémen. Aí outro tipo de conflito. Mas neste caso, como há uma comunidade... estava na órbita soviética. Sim, mas o estar na órbita, ouça, o estar na órbita soviética, em muitos contextos, como por exemplo no caso da Etiópia, em certa ocasião, não é outra coisa senão o resultado de uma configuração geopolítica que leva a fazer esse tipo de alianças, que não são alianças de sintonia doutrinal quanto ao modelo de regime político, de sociedade ou de economia, mas que são alianças de sobrevivência para gerar uma robustez no plano militar e um aliado que fornece equipamentos militares. E é muito o que se passou no Iémen. Por isso é que essas situações também são frágeis. De um momento para o outro viram e já estão no outro lado. Jaime Nogueira Pinto, olhando, vamos começar talvez pela esta questão de tensão entre o Irão e a Arábia Saudita. Uma das preocupações de quem olha para essa tensão é a percepção de que se o Irão
enfim, se o acordo nuclear com o Irão não contiver realmente o Irão, a seguir ninguém vai conseguir conter a Arábia Saudita, teremos Sim. uma nuclearização do Médio Oriente. Sim, aliás, há um fenómeno, vamos ver, ali o que o Jaime Gama estava a dizer, há um ano aqui que é um ano-chave e que reúne exatamente dois dos fenómenos de que estamos aqui a falar, que é o ano de 79. No ano de 79 dá-se exatamente a tomada do poder no Irão pelos clérigos xiitas, não é? E pela primeira vez temos um poder, uma potência que é xiita, enfim, os xiitas tinham sido mais ou menos sempre marginalizados e são minoritários, são 12% ou 13% do mundo islâmico, e portanto foram sempre, e de repente tomam isso, e nesse mesmo ano dá-se aquilo que é o grande abalo na Casa de Saud, que é exatamente a tomada da grande mesquita por exatamente uns até geneticamente descendentes dos últimos chefes do Zircon que foram derrotados pelo Ibn Saud. E que é uma coisa que comociona profundamente a família real saudita. Os tipos tomam aquilo, enfim, foi na grande mesquita, portanto, digamos, era como se na Basílica de São Pedro houvesse bruscamente um ataque e uma ocupação e fossem massacradas uma série de pessoas que ali estavam, e eles ficaram ali ainda bastante tempo. Depois, na altura, os americanos não quiseram intervir, foram os serviços franceses que tiveram que mandar para lá umas equipes, mas como não podiam, como eram infiéis, não podiam entrar na cidade de Meca, portanto estavam a dar ali uma espécie de backup aos sauditas à distância. Houve ali imensos problemas, porque primeiro tentaram lançar umas granadas, enfim, que era suposto serem uns fumos venenosos, e aquilo em vez de descer subiu, portanto depois tiveram... E aquilo foi uma coisa que, de certo modo, traumatizou a própria família real saudita, e é a partir daí que de facto começa a haver financiamento para aquelas correntes mais radicais, mais ortodoxas, porque eu penso que é uma forma que eles na altura têm de comprar algum sossego. Portanto, aqui a gente tem que ver que esse conflito, aliás, que é a chamada grande discórdia da própria história dos movimentos muçulmanos ou islâmicos, é essa divisão entre xiitas e sunitas, e que revive hoje exatamente entre duas potências regionais, uma que é o Irão, que tem, enfim, essa tentativa de, enfim, agora de certo modo contida, de avançar para a nuclearização, e outra é a Arábia Saudita, que não é nuclear, mas que já financiou a nuclearização do Paquistão, nomeadamente, não é? Portanto, tem recursos também para isso. Isso, de facto, bom. E aqui, também, penso eu, graças a... E que, olha, também enfim, há uma peça nesse puzzle que nos últimos anos se movimentou... Que é a Síria, não é? Não, a Síria foi também, desaparecendo, sim. Mas é a própria evolução do Iraque, passou de ser um regime exato. sunita mais um, para ser um regime xiita. Onde havia, de facto, uma maioria. O Iraque tinha, digamos, o Saddam Hussein era uma ditadura laica e republicana, não é? Apesar de mas que dava exatamente, como era laico e republicano, dava uma certa liberdade religiosa aos cristãos e a outros, não é? E, portanto, essa mudança, ou seja, a maioria perseguia os xiitas, a maioria xiita toma conta, portanto, muda outro. Depois, os Assad, a família Assad, o clã Assad, também, no fundo, alinha aí também contra do lado xiita, não é? Depois, no Líbano, há o Hezbollah, que também é um... E depois há aqui, de facto, a questão do inimigo principal, que é talvez uma das coisas muito interessantes, porque uma das coisas que estamos a ver, e pelo menos algumas publicações que têm alguma seriedade e objetividade nestas matérias, falam, por exemplo, de uma aproximação, exatamente por causa do inimigo principal, entre Israel e os próprios sauditas, não é? Que é uma coisa que está, aliás, a capa do último Spectator, é exatamente isso. Nesse enquadramento todo, vemos de facto bruscamente, e também penso eu que para surpresa, embora nestes dias estamos a ter várias surpresas interessantes, temos para nossa surpresa de facto este jovem príncipe com 32 anos, que de repente quebra completamente as regras, porque um dos grandes segredos da sobrevivência da autocracia saudita é que, de facto, a família, enfim, teve sempre formas de consenso e, portanto, se houve algumas divergências, nunca saíram de fora. E, portanto, aquela regra que era o
os filhos sucediam-se pela ordem de idades, não é? Os filhos de Saud. E, portanto, por isso mesmo era um país em que cada vez o príncipe herdeiro e o herdeiro do trono era mais velho, não é? Até que, neste momento, parece que isso se interrompeu, há um salto de geração, e mais que isso, parece haver uma figura, enfim, controversa até por causa disso, que não só está a alterar determinadas regras, como está a tocar exatamente nessa tradição da repartição do poder, porque, aliás... Não é mais do que a repartição do poder, quer dizer, a Não, repartição da imensa fortuna. Exatamente, da poder. Aliás, ao mesmo tempo, isto passa-se também com a ideia da privatização, pelo menos de uma parte da Aramco, não é? Portanto, há ali uma série de fenómenos que este jovem, que é visto com simpatia em alguns governos, nomeadamente pelo governo britânico, não é? Que está a tomar ali posições. Lá está, por exemplo, esta ideia de prender uma série de familiares, alguns deles que são de outra geração, não é? Que são, para todos os efeitos, tios dele, ou primos segundos, ou o que for. Portanto, mesmo que seja numa gaiola de ouro, mas de qualquer maneira... Sim, mas é uma gaiola de ouro curiosa, porque eles são presos num hotel de luxo, mas puseram depois lá umas camas de cela Isso é engraçado, porque havia um personagem, de que fala o Xavier de Mestre nas coisas, o José de Mestre, nas coisas de São Petersburgo, que era um príncipe russo qualquer, riquíssimo, que não tinha quarto de dormir e, portanto, cada dia na sua própria casa mandava pôr uma espécie de tenda de leito de campanha onde ele ficava, não é? E o de Mestre ficou sempre muito impressionado com isso. Pois, mas quer dizer, tudo isto, portanto, vai um bocado contra as expectativas. Outra coisa que o príncipe fez foi receber oficialmente um líder religioso cristão, um bispo maronita, uma coisa qualquer. Outra coisa que também parece ter feito é, de facto, forçado a admissão do primeiro-ministro do Líbano, que estaria a ter contactos exatamente com o Irão. Não, porque é também, de novo, uma situação pouco estranha, que é o primeiro-ministro do Líbano anuncia a sua demissão em Riad. Portanto, anuncia que é Dá a impressão que foi ali uma demissão um bocadinho forçada, não é? Bom, este príncipe tem na sua agenda doméstica para tomar o poder vários instrumentos. Primeiro, ele era, de facto, o filho preferido do pai. E tinha com ele uma relação muito íntima. O pai tem 81 anos, está muito doente, mas ele praticamente tem vindo a assumir o controle da situação. Depois, ele foi e é Ministro da Defesa. E, como tal, agita um grande tantã, que é o das operações militares no Iémen. Não tem sido muito bem sucedido. A Arábia Saudita tem um sistema militar complexo, tem uma Guarda Nacional muito leal à família real, mas depois, quando precisa de ter, não só para combates de segurança interna, um exército mais forte e, sobretudo, quando precisa ter força aérea e outros meios, precisa de uma classe militar mais técnica. Aí tem desconfiança, os príncipes chefiam grandes unidades militares como comissários políticos, mas a eficácia global do sistema, digamos que não é proporcional em geração de forças ao gasto e ao custo desse sistema na aquisição de equipamentos. Aliás, isso foi muito evidente na Primeira Guerra do Golfo. Mas a manutenção de uma frente militar é importante. Depois, duas frentes de pressão geopolítica. Uma sobre o Qatar. A Arábia Saudita nunca teve boas relações com o Qatar, porque acha que há fronteiras que estão mal definidas, que há reservas petrolíferas que estão mal definidas. O vizinho Abu Dhabi encosta-se muito à Arábia Saudita também para pressionar o Qatar. O Qatar caiu na mão de baixo, digamos, porque é acusado não só de favorecer os irmãos muçulmanos, como também de favorecer uma aproximação heterodoxa com o Irão, apesar do Qatar não ser xiita, ser também vahabita, mas é de um vahabismo, casas reinantes com origem e pedigree semelhante no centro da Península Arábica. Depois, o Líbano.
o Líbano vive daquele equilíbrio precário entre cristãos, sunitas e xiitas. E, na verdade, a evolução da situação no Líbano e da situação regional tem levado a que, apesar do primeiro-ministro do Líbano ser sunita e ser um sunita encostado à Arábia Saudita, como é o caso de Hariri, filho de outro primeiro-ministro milionário, Hariri, também ligado aos sauditas, e que foi assassinado, ao que parece, pelo Hezbollah. Mas os sauditas acham que a situação no Líbano se tem deteriorado imenso e que os governos libaneses nunca foram capazes de desarmar o Hezbollah. Porque numa primeira etapa não desarmaram porque havia ameaça israelita, os israelitas retiraram do Líbano, o Hezbollah continuou sem desarmar e agora... ocupou vazio. Ocupou vazio, armou-se bem, tem um apoio efetivo do Irão e agora, a partir do Líbano, combate bem na Síria, ao lado do regime de Assad. Portanto, muitas vezes com mais eficiência que o exército de Assad. Hezbollah, sinta, o comando é muito bom e a ligação, e tem mais determinação combatente. Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iémen e o Qatar desalinhado com um Irão que a administração Obama fez entrar numa certa aceitabilidade internacional, provocam à Arábia Saudita alguma angústia suplementar, tanto mais que a Arábia Saudita, apesar de ser a sexta reserva de gás, é a segunda reserva petrolífera depois da Venezuela, mas é o principal produtor e o principal exportador, só que a economia petrolífera entrou em declínio. E a Arábia Saudita, paradoxalmente, no Golfo, é o país com a economia menos diversificada, apesar de ser o mais rico. Isso leva a que o príncipe também tenha coordenado uma equipa na área da reforma económica para definir o programa 2030, não 2020, 2030, na Arábia Saudita, de, digamos, reconversão da economia para uma economia não baseada em hidrocarbonetos. E isso também é algo em que ele investe bastante. Tem uma fundação para os jovens. Bom, terceira componente. Portanto, ele aí pretende manter uma orientação tipo Irquan, que são as guerras exteriores e uma tensão exterior. Pretende captar a frustração jovem, reconvertendo-a num apelo modernizador interno. Diz que 70% da população tem menos de 30 anos, ele tem 32 anos, portanto pretende fazer essa sintonia. Diz que é preciso sair da economia dependente do petróleo, modernizar. Portanto, tem essa mensagem. Tem uma mensagem também de redução do poder do wahabismo. Ele é cauteloso, diz o wahabismo inicial não era nada disto, mas isto agora está a tomar uma deriva muito negativa. Isto não era assim no início. E repreende e pune, por exemplo, um clérigo que se vendeu publicamente que o cérebro das mulheres tem só 1/4 do volume do cérebro masculino. Isso tem sido objeto de repreensões públicas. E, portanto, ele está a tentar controlar essa para fazer abertura em relação às mulheres, em relação aos jovens, mas sem abrir mão do poder centralizado, porque não está em causa um projeto de democratização da Arábia Saudita, está em causa um projeto de modernização iluminista da Arábia Saudita. E aí a disputa pelo poder. Na disputa pelo poder, nestes casos como na China, nada melhor do que ter um instrumento da chamada Comissão de Luta contra a Corrupção. Porque aí vão todos os nossos adversários para um hotel, é certo, mas vão, e são príncipes, são milionários, são pessoas altamente influentes que, digamos, faziam parte do sistema saúde, que é um sistema complexo, é uma gestão dentro do próprio ramo saúde. Há vários sub-ramos. E arbitrar tudo isso no método tradicional era algo que era feito pacificamente, a escolha do príncipe herdeiro, a sucessão, e depois havia os rearranjos. Este quer apressar a sua subida a rei,
mas antes de lá chegar quer limpar plenamente tudo o que poderiam ser os seus adversários, que até podiam impedir a sua ascensão a rei, porque no sistema clónico de decisão das sucessões nessa monarquia, tudo é possível, claro, com manobras internas e não é um sistema, reposicionamento. não é um sistema como regra, como estamos habituados nas monarquias europeias. O que é que também favorece um novo vigor a esta agenda saudita? É a reversão que Trump faz do acordo nuclear com o Irão. Exatamente. E aí aliado a Israel. Mas, Jaime, E aliado aos é uma coisa sauditas um pouco e ao confusa. Egito. Porque o que é que eles dizem? Eles, no fundo, dizem o acordo do Obama controla o nuclear, a produção de ogivas, mas deixa de fora de controle os mísseis. Vídeo bombardeamento por um míssil que foi interceptado do Iémen para o aeroporto de Riad. Não controla as atividades de apoio às milícias xiitas e à atividade armada xiita nos vários pontos da periferia da Península Arábica. E ainda por cima é um acordo que não deixa fazer inspeções de surpresa às unidades militares, só aos estabelecimentos civis de produção de nuclear, o que permite ao Irão, segundo o argumento primeiro de Netanyahu, depois de Trump, permite ir mantendo o upgrade científico e tecnológico para daqui a 20 anos, quando o acordo terminar, o Irão ter mísseis intactos, uma capacidade missilística intacta e ter a capacidade de produção nuclear. E, além disso, desenvolver uma atividade convencional e uma atividade de apoio aos focos xiitas no Iémen, no Líbano. A questão com o Hariri dá a ideia que é uma repreensão agravada, que é o primeiro-ministro do Líbano não estava a dar conta do recado nessa contenda. Não sei se será capaz. Apesar dos sauditas gastarem muito dinheiro com o Líbano para sustentar o governo Hariri, eu não sei se num terreno tão complexo como o do Líbano, este tipo de intervenção saudita terá os efeitos que pretende. No Iémen não está bem a ter do ponto de vista militar. E em relação ao Qatar, o resultado que teve foi empurrar ainda mais o Qatar para o lado do Irão e da Turquia. Portanto, não sei em que medida esta agenda do príncipe herdeiro Salman vai ter um caminho pacífico até àquilo que é o desenho final do seu propósito. Mas, enfim, não é só aí que a Arábia Saudita também tem posto a sua mão, não é? Também teve alguma intervenção na crise síria e, mais uma vez, também não correu muito bem. Mas ali também temos que ver que ali há um problema complexo. Aliás, os Estados Unidos também estão com esse problema e praticamente quase toda a gente, porque desde a invasão, desde que o George W. Bush fez a invasão do Iraque e, digamos, a destruição, digamos, enfim, no fundo, de uma certa estatalidade estabelecida e estável ali naquela zona. Quer dizer, aquilo voltou um bocadinho àquela forma que o Hobbes chamava a guerra de todos contra todos. Quer dizer, a gente tem ali vários conflitos em que alguns dos players, alguns dos participantes são simultaneamente aliados e inimigos e vice-versa. Quer dizer, a gente tem, sei lá, tem os turcos, por exemplo, combatem o Estado Islâmico, mas também combatem os curdos, os peshmerga, que combatem, por sua vez, também o Estado Islâmico. E mantém uma tensão com a Síria também. Mantém, exatamente. Portanto, tudo aquilo, quer dizer, houve ali, de facto, uma regressão, porque o conflito, normalmente, enfim, a norma geral de conflito é para a bipolarização, quer dizer, e é saudável haver a bipolarização nos conflitos armados, porque agora este tipo de conflitualidade que envolve simultaneamente fatores geopolíticos, fatores ideológicos, como apesar de tudo digamos, a divergência e a discórdia e até o antagonismo entre tudo o que é xiita e tudo o que é sunita.
envolve fatores étnicos, porque há árabes e não árabes, envolve fatores que ainda são ainda velhas alianças do tempo da Guerra Fria e que sobreviveram, envolve depois também Israel, que tem ali, enfim, também agendas também diferentes e diversas, não é? E leva-nos, de facto, a estas coisas aparentemente incongruentes que são, por exemplo, essa aliança, que aliás foi divulgada, se não estou em erro, até naqueles primeiros Wikileaks, não é? Que é, por exemplo, uma aliança dos sauditas, quer dizer, desde sempre inimigos jurados de Israel, mas que contra o xiismo iraniano se viram aliados. Por outro lado, a chegada deste personagem, não é? Deste personagem perturbador, não é? Perturbador das regras internas, mas que também pode ser perturbador das regras externas, também é curiosa. E depois há ali elementos que a gente fica um pouco perplexo. Por exemplo, a visita do rei Salman à Rússia foi uma visita ainda relativamente longa, e da qual praticamente eu pessoalmente andei à procura, não vimos, para além de umas coisas assim relativamente públicas e normais, umas aquisições de material de guerra que os sauditas fizeram na Rússia, não tivemos, digamos, informação sobre quais foram os acordos, por exemplo, quanto à produção petrolífera, o que é que se passou. Portanto, estamos a voltar... Eu penso que essa visita tem por objetivo fazer com que a Rússia não fique exclusivamente colada à posição iraniana. Iraniana e Portanto, síria, tentar claro. dar umas contrapartidas para obter uma descolagem do alinhamento a 100% Rússia-Irão. E como é que enfim, a Arábia Saudita tem sido absolutamente um país determinante na formação do preço do petróleo? Diretamente, através da OPEP, mas não só, mas tem sido absolutamente determinante. Fizeram o acordo com os russos. E produzir mais, produzir menos. Isso levou a uma melhoria do preço, uma recuperação. Como é que isso vai evoluir? Quer dizer, isso aí é um ponto que nos toca a nós, já está a tocar, não é? Portanto, o preço do petróleo, por várias razões, já subiu 35% no último ano. Sim, recuperou, vá lá, porque ainda estamos a pensar, penso que ele agora está a 62 ou 63, anda ali agora pelos 100, andou durante muito tempo, andou pelos 30 e depois passou aos... Sim, primeiro depois baixou, chegou a estar abaixo dos 30, depois foi recuperando lentamente, 45, e agora já passou, já foi a 63 ou até quase a 64. O Brent, não é? West Texas menos. Mas quer dizer, é evidente, por exemplo, isso foi uma jogada de mestre, e penso que foi o próprio Putin que de certo modo conseguiu impor isso, que foi aqueles cortes, exatamente, que eles fizeram de 1.200.000 barris dia, não é? Dentro do quadro, não estando sequer o Putin na OPEP, não é? Penso que não está. Não está a Rússia, não está na OPEP. Não está. Não. Mas quer dizer, conseguiram negociar isso, lá está com os sauditas, sendo, no fundo, são os... Porque os sauditas eles têm uma certa capacidade de arbitragem. Os sauditas estavam a tentar, no fundo, estavam a tentar conservar o mercado. A produção mundial andará aí pelos 80 milhões de barris dia, mais ou menos, não é? Mas estiveram a tentar arruinar o Irão na Exatamente. competição com o preço baixo. O Irão e outros competidores, não é? Porque, nomeadamente, os Estados Unidos estavam a diversificar as compras. Angola, por exemplo, Nigéria. Sim. Agora, nesse momento, lá está, por exemplo, a gente pensar que num mercado cuja produção global anda à volta dos 80 milhões de barris, anda por aí, os sauditas e os russos somados exportam mais de 20 milhões, não é? Tem, de facto, um poder de arbitragem enorme, para além da influência política que depois, nomeadamente, os sauditas têm, e os russos também, têm um poder de arbitragem muito grande, não é? E portanto... Embora cada vez mais os mercados energéticos, no fundo, sejam cocktails de várias formas de energia, apesar de tudo, ainda continuamos, enfim, o petróleo continua a ser dominante, não é? E, portanto, enfim, é uma arma, mas que também, claro, como muitas armas, e sobretudo as económicas, também às vezes tem um efeito perigoso, porque às vezes, por exemplo, lá está, deitar ou puxar o preço torna interessantes, não é? Outras produções, e o baixar também às vezes degenera numa perda, quer dizer, embora os sauditas nisso tenham uma grande vantagem, porque têm um petróleo
geralmente muito barato, não é? Porque é um, Não, a grande vantagem deles é que eles extraem o petróleo a um preço baratíssimo. baratíssimo. Então, o custo deles é muito mais Havia barato, sei preços, lá, que Angola ou que tudo isso. quer dizer, não é? havia, ao preço que o petróleo chegou a estar, por exemplo, o Brasil tinha dificuldades, só o custo de extração era superior. Não é? Exatamente. Portanto, eles, no fundo, têm isso. Agora, é evidente que o que é talvez mais interessante, hoje em dia, nós fomos todos, apesar de tudo, ainda criados e vivemos a maior parte do nosso tempo, ou pelo menos, sim, vivemos todos, talvez a Manala, mas vivemos no tempo da Guerra Fria, portanto, no Guerra Fria tudo isto era bipolarizado, tudo isto era regulado, quer dizer, todos estes fatores, preços do petróleo, as grandes potências, de certo mesmo modo, assim, regulavam. Ainda havia algumas... houve duas grandes crises do petróleo, em 73 mas que eram, e apesar de tudo, 80. hoje em dia não é bem, por um lado é a guerra de todos contra todos, mas também é a aliança de todos com todos, quer dizer, portanto aqui as geometrias variáveis em que nós caímos, não é? E eu acho que, bom, isto é no mundo, é assim, mas no Médio Oriente ainda é mais, não é? Portanto há ali uma... Ou seja, as unidades estatais, de certo modo, acabam por estar, sobretudo as menores, não é? Como as Sírias, os Iraques, ou aquelas que têm fermentos de guerra civil, como é o caso da Síria, como é o caso do Iraque, como é o caso do Líbano. Quer dizer, todas essas unidades têm dentro grupos que têm alianças, às vezes, prioritárias, não é? Com outros grupos de outras áreas, que não têm nada a ver com as fronteiras do país. Portanto, é um mundo... nesse aspecto novo, muito volátil e, portanto, mais interessante, mas também muito mais imprevisível, não é? E com estes fatores, quer dizer, se nos dissessem, voltando aqui à história da Coisa Saudita, que um jovem de 32 anos, primeiro ia ser Crown Prince, nunca tinha acontecido, os príncipes herdeiros normalmente eram exatamente o príncipe herdeiro. Quando eram... O herdeiro era um bocadinho como o Eduardo VII e como o príncipe Carlos, que era já bastante idoso. Portanto, estávamos habituados a isso. E de repente aparece este, que é praticamente como se fosse um neto, embora seja desta geração, e que faz toda esta quantidade de coisas, não é? E que até faz uma certa campanha internacional, porque no fundo ele aparece, ele tem o cuidado, quando fazer aparecer muito nas revistas, nas coisas, ele puxa isso, essa imagem de modernizador, de reformista, tudo isso. Vê-se que ele tem também uma campanha, digamos, de relações públicas relativamente, enfim, com certeza, bem financiada e até, de certo modo, inteligentemente orientada. Portanto, tudo isto são dados que surpreendem ali e temos sempre a noção que se pode esperar quase tudo, porque também eu não acredito que todas aquelas ramos familiares que foram, de certo modo, ou que vêm a ameaça de ser neutralizados, também que não vão, de um modo ou de outro, atuar e defender-se, não é? Porque isto não é a China, apesar de tudo, não é? Portanto, Claro, o controle das peças é diferente. Mas agora há uma questão aqui. É um controle firme. A aliança entre a Casa de Saúde e o OABismo com estas reformas poderá estar em causa? Eu acho que sim. Há quem diga que o Pacto de 1774, esse Pacto Fundamental, sim. que é um pouco posto em causa, porque o príncipe veio dizer publicamente temos que regressar a um Islão moderado. E o Islão Wahhabi, que é, à época, um Islão reformista, baseado nos ensinamentos de Wahhab, vem de Ibn Taymiyyah e Ibn Hanbal, dois grandes teólogos do Islão modernizador à época, retificador, porque o Islão estava a misturar-se com muita religião tradicional pré-existente à medida em que ia avançando na sua expansão, sobretudo na África e na Ásia. E então há aí uma correção doutrinal erudita e com fundamentos interessantes. O livro do Caminho Fundamental de Wahhab é um livro muito importante do ponto de vista da teologia islâmica. E o que diz este príncipe é que o sistema hoje existente um pouco caricaturiza isso, já não tem
vitalidade espiritual disso e que, na sua mensagem inicial, o wahhabismo é moderado, não é extremista radical. E que é preciso... Mas isso tem fundamento? Pode ter, depende das contextualizações. Pois, Pode o moderno ter. já foi antigo e o antigo já foi Pode moderno. ter. Depois, ele diz que a mensagem do Islão moderado é ter um bom relacionamento com as outras religiões. Eu aqui acho que isto é uma mensagem ao xismo, mas também é uma mensagem ao cristianismo, sobretudo às comunidades cristãs influentes que vivem no Médio Oriente. Daí ele a seguir ter recebido o patriarca ortodoxo dos cristãos maronitas, o cristão maronita de Beirute, influente nos cristãos maronitas do Líbano, para talvez aí tentar um diálogo político. E não sei se esta mensagem também não traz por detrás a ideia de o Islão não se coartar de uma relação com o judaísmo. Não digo com o Estado de Israel, mas com o judaísmo como religião monoteísta do Médio Oriente. A religião do livro. Portanto, há aqui... Sim, porque nós, se da nos parte- recordarmos a tradição islâmica, numa certa fase das perseguições aos judeus na Europa, o Império Otomano, por exemplo, acolheu-os em Istambul. Sim, E há sim, sim, hoje sim, muitos claro, descendentes claro, de judeus claro. portugueses. É um exemplo que de ainda- acolhimento islâmico às comunidades E no Norte de África. no judaicas. Norte de África, portanto, os África, farditas, os Até farditas à em Marrocos. deterioração das relações, um pouco fruto do sionismo e da existência de Israel, exatamente. as comunidades tinham uma relação, na própria Al-Andalus, tinham uma relação de alguma proximidade. Sim. Portanto, eu acho que por detrás desta nova mensagem do Príncipe Herdeiro pode estar uma reconfiguração que ele visione para uma nova geopolítica de religiões. E isto como forma de quê? Também de fazer com que a Arábia Saudita não esteja isolada no mundo islâmico. Porque o mundo islâmico respeita a Arábia Saudita porque os lugares santos ali estão, porque é um país islâmico, mas o mundo islâmico, poucos são os que copiam a Arábia Saudita. Quer dizer, E a desconfiança em relação ao sistema, como funciona a Sim, Arábia Saudita, a própria Sharia, em Marrocos, na Argélia, na Tunísia, na Indonésia, é imensa. Sim. até no Paquistão. Até no Paquistão. Portanto, há aqui um gap religioso que retira à Arábia Saudita uma liderança. Fazer esse corretivo pode ser o que visa ao príncipe. Por outro lado, há um repto de modernidade. O Bahrein, o Kuwait, Emiratos, Qatar, o que é a economia petrolífera da Arábia Saudita. Um gap tecnológico. E um E problema aí aqui, também a necessidade de retomar um certo atraso. e até do ponto de vista, os sauditas quase não trabalhavam, não é? Portanto, Pois. eu estive na Arábia Saudita, na altura Sim, da são os Primeira 8 Guerra do milhões Golfo. de estrangeiros. Quer dizer, são uma Sim, coisa sim, sim. de estrangeiros que Afro-árabes que faziam lá estão. todas as tarefas e eles estavam Sim. enfim, Sim. sentados Uma burocracia financeira que Bastante- aliás, bastante- o próprio sistema está montado como um sistema em que os principais recursos estão nas mãos de uma elite pequena, mas como há altos rendimentos, há depois uma redistribuição coletiva de bem-estar, mas que não favorece o trabalho dos locais, Claro. nem o empreendedorismo, nem a iniciativa, e isso também é um handicap para a Arábia Saudita face ao dinamismo de outros países árabes da zona. Pois. Bem, nós estamos aproximando-nos do final do programa e eu acho que gostava de introduzir aqui uma pequena novidade. A primeira novidade é, nós já há mês e meio fizemos aqui um programa particularmente interessante sobre a situação em Angola e nestes dias temos vivido quase que a confirmação disso. Esta ação aparentemente bastante determinada de João Lourenço
vem ao encontro de tudo aquilo que... Bem, que se esperava, vamos ver, talvez o tempo não se pensasse que era uma coisa tão rápida, mas se pensarmos bem e abstrairmos, pensamos bem, uma vez que já está feita, talvez não pudesse ter sido feita de outra maneira, quer dizer, é um raid bastante rápido, ele no fundo tem uma noção, enfim, penso que tinha uma noção, tinha a obrigação de a ter e penso que a tinha bem, dos pilares do poder, portanto, os pilares do poder, partido, forças armadas, segurança de Estado e depois estes elementos vários da economia, portanto, as Sonangol, Endiama, Fundo Soberano. Portanto, ele aqui faz essa intervenção, os outros pilares ele penso que já os tinha regulados, e faz essa intervenção agora e fala, enfim, dentro dos direitos que lhe assistem, porque dentro dos direitos que lhe assistem, em termos, nós não estamos aqui a falar da apropriação de recursos privados, estamos a falar de demissão de pessoas que estão à frente de empresas que são públicas, não é? Agora vou pedir uma previsão um bocadinho audaciosa. Esta, em Luanda, em Angola, há alguma euforia com o que se está a passar e, portanto, uma noção de que... Sim, tem isso. Agora estamos... Isto é o 25 de Abril em Angola, como eu já ouvi escrito, ou é o marcelismo? Eu acho que é mais o marcelismo. Não é uma coisa é uma nem transformação outra. Dentro. Sim, mas Não é eu uma também coisa, concordo nem uma coisa nem outra. Nem outra. Ou seja, não é uma ruptura radical. Mas também não é uma evolução que não leva a lado nenhum. Tão contida. E se reparar, eu penso que o detonador, possivelmente até João Lourenço não queria fazer isto com tanta velocidade, mas eu acho que é um detonador. Os detonadores são importantes, são às vezes imagens. João Lourenço seguramente não gostou nada de se ver na reunião do Bureau Político do MPLA sentado ao lado do anterior presidente numa posição secundária. E não gostou de ver que a sua imagem, recortada logo no início do seu mandato, tivesse esse enquadramento tão redutor. E percebeu que tinha que fazer algumas coisas. É interessante ver como todas estas movidas são antecedidas por uma movida nos órgãos de comunicação social públicos, porque quem controla as notícias, onde as pode controlar, tem, obviamente, grande parte do procedimento ganho. Eu não acho que o anterior presidente tenha capacidade para reconstituir uma capacidade a partir do aparelho militar ou outro para fazer qualquer intervenção. Porque se reparar, os generais angolanos efetivos hoje estão na vida económica e os que continuam no aparelho militar foram educados para obedecer ao sistema político. Depois, acho que haverá necessariamente alguma mudança nos serviços de informações. Sim, saiu já a pessoa que... Porque o sistema angolano é uma muito interessante mistura de partido político com sistema de informações e com comunicação social. No partido político, as mudanças do Congresso que viabilizou a sucessão das escolhas de deputados já indiciou alguma transformação, mas João Lourenço seguramente vai querer fazer do próximo Congresso do MPLA um Congresso de consagração e de vitória da sua linha política com os afinamentos finais. Depois também acho, tanto quanto conheço a sociedade angolana e o que é o MPLA, que não vai haver nem uma rebelião para antagonizar João Lourenço, mas também João Lourenço chegará a um ponto em que não quererá fazer uma vindicta integral. E, portanto, as coisas sedimentarão num ponto de equilíbrio, mas um ponto de equilíbrio comandado pelo novo presidente, não um ponto de equilíbrio negociado, fixado, negociado pelo anterior presidente. Bem, deixe-me só acrescentar aqui uma coisa também muito importante e interessante, que é a questão da indústria petrolífera. Estas mudanças
são precedidas, de facto, de uma forte pressão das grandes companhias, Chevron, Total, Exxon, etc., que se queixam do regime de favoritismo da Sonangol e levantam o problema até da sua própria continuidade. Portanto, também há aqui uma razão de Estado. Mas João Lourenço vai conseguir mudar a economia, que faz parte do seu programa. É evidente que mudar a economia vai ser lento, mas em algum dia se tem que começar. Eu acho que isso, quer dizer, o reconverter a economia angolana para uma economia mais diversificada, aliás, fosse João Lourenço, fosse quem fosse, tinha que o fazer, porque é evidente que é um ónus tremendo continuar a depender, sobretudo um país que é riquíssimo em termos agrícolas, mineiros, do agroindustrial, que tudo isso foi praticamente os grandes, historicamente, enfim, foram os grandes recursos de Angola, transformar-se numa petroeconomia como aqueles países do Golfo, que de facto não têm mais nada, não é? Senão petróleo. Portanto, isso foi uma consequência da guerra, foi uma consequência do êxodo, enfim, foi uma consequência de várias coisas históricas, mas que tem que se reparar, e eu penso que o João Lourenço conhece bastante bem a economia angolana e tem a noção que aí é um dos dados importantes em que ele tem que jogar. Não é? Bem, reencontramos dentro de uma semana, não aqui neste estúdio, mas em Macau. Este programa será emitido a partir do Congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, que nos convidou para participar no seu congresso e, portanto, falaremos de Macau e aproveitaremos para falar do papel dos portugueses no mundo.